Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus santo, nós queremos te pedir a tua graça, para que venha falar com a tua igreja, para que venha tocar nas nossas vidas, para que tu venha trazer uma palavra que vai de encontro ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós geralmente, irmãos, nós temos ideais de igreja ou ideais de pastores que visualizamos e achamos que se a minha igreja fosse como a igreja fulano de tal, a igreja da placa A, da placa B, aí seria uma boa igreja. Ou a gente olhando às vezes em vídeos, em mensagens, em redes sociais, outras igrejas, talvez você, essa igreja aí, ela é boa, essa igreja aí não tem problema. Ou até mesmo olhando os pastores, né? E dizendo assim: se o pastor A tivesse nessa igreja, não teria problema nenhum. Se o pastor B estivesse nessa igreja, a igreja andava para frente. E quando a gente olha para o livro de Corinto, a gente vê que ela foi fundada por um pastor que não era qualquer um não, né? Não era um pastor Felipe, não era um pastor Furtado, não era um pastor Fontenelle, não era um pastor Arandino, era o apóstolo Paulo. Foi fundada pelo apóstolo Paulo, e como nós lemos aqui no capítulo 18 de Atos, Paulo passou de 1 ano e 6 meses ensinando, pregando, falando àquela igreja. Nós olhamos para aquela igreja, vemos que era uma igreja cheia de dons espirituais, cheia de pessoas ali que operavam maravilhas, cheia de pessoas que profetizavam, cheia de pessoas que falavam em línguas estranhas, mas ainda assim nós vemos que era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja cheia de dificuldades. E aqui, irmãos, nós precisamos entender como o apóstolo Paulo foi tratar com essa igreja, como o apóstolo Paulo começou a trabalhar com essa igreja, para que a gente possa entender o que essa palavra pode ser aplicada também para nós hoje, também para a igreja de Bela Vista que está em Umirim, né? O apóstolo Paulo também traz esse ensinamento para nós. E quando nós lemos esse texto, eu lembro que quando criança, né, ao invés de chamar de Corinthians, né, meu pai, ele torcia para o Corinthians, eu já fui ensinado a torcer para o Corinthians também, né, igual o Fernando ensina o filho dele. E aí eu disse assim: rapaz, o Corinthians tem até uma epístola, né? Rapaz, tem até uma carta. E qual é essa carta de Corinto, irmãos? Carta de Corinto era porque era a cidade de Corinto. Essa cidade, era uma cidade que foi fundada pelos gregos em 146 a.C. Os romanos, quando conquistaram ali toda aquela região, eles destruíram aquela cidade. Passou vários anos sem ela estar ocupada, sem ter ninguém ali para reconstruir aquela cidade. Mas quando foi por volta do ano 44, antes de Jesus vir ao mundo, o imperador Júlio César, ele reconstrói aquela cidade. Ele reconstrói basicamente por dois motivos. O primeiro deles era por causa da localização daquela cidade. Era uma localização muito estratégica.
quando ela vai ser reconstruída, ela possui 2 portos, né? Por quê? Porque a localização dela fazia com que ela tivesse acesso ao mar tanto pelo Oriente quanto pelo Ocidente. Aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o Mirim, né? Você pode ir aqui, de um lado vai para Itapajé, direto, do outro lado vai para Fortaleza. Só que lá, eles tinham, um lado ia para o mar e o outro lado ia para outra parte do mar. De modo que era tão bom aquela cidade, era tão acessível aquela cidade, que alguns marinheiros, ao invés de pegar o navio e fazer o comércio arrodeando toda aquela cidade, toda aquela península, ele às vezes colocava os navios em cima dos troncos para encurtar o caminho, né? Para não fazer toda uma viagem. E, meus amados irmãos, eu que já fui marinheiro, a gente sabe como é uma cidade que tem porto, né? Uma cidade que tem porto é uma cidade que tem muitas pessoas de vários lugares diferentes. Uma cidade que tem porto era uma cidade também que tinha muita promiscuidade sexual, tinha muita prostituição. Aí você imagina aí essa cidade com 2 portos, né? E um outro motivo que fez com que Júlio César reconstruísse aquela cidade era porque em Roma haviam muitas pessoas que antes eram escravos e passaram a ser livres, pegaram ali a sua carta de alforria. E os romanos, o que é que eles pensaram? Vamos mandar esse povo para outra cidade, que está muito populoso. E mandaram ali para Corinto. Então Corinto era repovoada, ela foi povoada. O pessoal que estava morando ali, muitos deles, a maioria deles, eram escravos que foram libertos, eram escravos que não eram mais escravos. Muitos deles começaram a prosperar naquela cidade, mas nem todos. Tinham pessoas ali que ainda eram pobres, não conseguiram progredir, mas haviam pessoas já ricas naquele lugar. E como nós falamos aqui, irmãos, pelo fato dela ter uma cidade ali com com 2 portos, havia uma mistura de cultura muito grande, uma mistura de povos muito grande. Havia ali também uma promiscuidade sexual muito grande. Havia um templo chamado Templo de Afrodite, e diz os estudiosos que haviam ali 1000 prostitutas cultuais, né? 1000 prostitutas que ali eram devotas a Afrodite, que cometiam ali prostituição como uma forma de adoração à sua deusa. E naquela cidade, irmãos, atraía também, por ter muitas culturas, por ter muitos povos, atraía muitos filósofos e muitos oradores, né? Tinha muitas pessoas lá que chegavam, faziam ali dava a sua palestra, dava ali a sua palavra, e o povo aplaudia porque o povo gostava daquilo. Então, por que eu estou falando esses detalhes, irmãos? Porque é importante nós entendermos como aquela igreja, ou aonde aquela igreja estava localizada. Ela estava localizada num lugar que tinha muitas culturas. Ela estava localizada num lugar que tinha muita promiscuidade sexual. Ela estava localizada num lugar que eles valorizavam muito os sábios, os oradores, os filósofos. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo fundou uma igreja e agora está trazendo, está vendo que tem problemas naquela igreja. Por isso, nós precisamos entender como é que eram os problemas que Paulo ia lidar. Paulo, irmãos, ele pregou ou deixou aquela cidade mais ou menos por volta do ano 51 depois de Cristo, logicamente. E depois de 3 anos, ele escreve essa carta, que é a carta de 1 Coríntios. Provavelmente ele já tinha recebido cartas, né? Provavelmente não, de fato, né? De fato ele já tinha recebido cartas da igreja de Corinto. Paulo fundou a igreja, pregou a igreja, passou 18 meses lá naquela igreja, e quando ele saiu, o pessoal começou a escrever uma carta para o apóstolo Paulo, fazendo um bocado de perguntas. Paulo, como é que é o casamento? A gente pode ter relação dentro do casamento? Se a mulher, o marido não é crente, como é que a gente faz? Eles começam a escrever um bocado de perguntas para o
Paulo. E o apóstolo Paulo também, ele descobre, um pessoal lá, que ele vai até contar o nome, aqui a gente diz X9, contou os problemas que estavam acontecendo na igreja. Paulo está tendo divisão, está tendo um bocado de briga, facções dentro da igreja. Você precisa resolver esse problema. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever essa carta. Por quê? Para resolver esses problemas de divisões dentro da igreja, para responder as perguntas que o povo não estava sabendo como proceder. Ele escreveu essa carta, irmãos, porque também estava crescendo ali um sentimento anti-Paulo. O pessoal começou a falar mal de Paulo, começou a criticar o apóstolo Paulo, e então, por causa disso, ele vai escrever essa primeira epístola de Coríntios. E graças a Deus, porque ele teve essa atitude de escrever, resolver aqueles problemas que ainda hoje resolvem muitos problemas nossos. Nós sabemos acerca dos dons espirituais por causa da epístola de Coríntios. Nós temos aqui organizado a Santa Ceia por causa da epístola de Coríntios. Então tem muita coisa boa nessa epístola, tem muita coisa boa que nós iremos aprender aqui. Mas, meus amados, vamos entrar propriamente no texto. Ele começa dizendo assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. É interessante porque tem outras epístolas que Paulo se chama de servo, mas aqui ele fez questão de dizer que ele era apóstolo. Por quê? Porque, como nós falamos, tinha muitas pessoas que estavam questionando o apóstolo Paulo. Muitos deles duvidavam que ele era apóstolo de verdade. Muitos deles questionavam se ele tinha a autoridade que ele dizia ter. E aqui ele já se diz como apóstolo. E é importante nós aplicarmos isso de uma maneira muito profunda nos dias de hoje, porque hoje tem muita gente que se diz apóstolo, não é verdade? Não sei se já apareceu alguma aqui no menino, mas em Fortaleza eu até aluguei a casa uma vez para que era apóstolo lá. E hoje esse termo ele ficou muito popularizado, vulgarizado até, porque na verdade não é nem por causa do que está escrito na Bíblia, é por causa mesmo de vaidade, A pessoa diz assim: não, pastor já está muito. Qualquer um é pastor, tem que ser apóstolo, que é um nível mais elevado. E quando o apóstolo Paulo ele se declara como apóstolo, por quê? Porque havia ali, irmãos, a posição de apóstolo. Qual era a posição de apóstolo? A posição de apóstolo eram aqueles que eram chamados pelo Senhor Jesus, que a gente conhece como os 12 discípulos de Jesus. Mas Paulo ele se declara com essa mesma posição. Por quê? Porque ele viu Jesus, e Jesus chamou ele para pregar. Jesus ele chama os 12 e diz assim: olha, vocês vão lá, vocês me viram ressuscitado, agora vocês vão lá e preguem o meu evangelho. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, eu também vi Jesus ressuscitado, ele apareceu para mim no caminho de Damasco. A revelação que eu recebi, eu não recebi de outra pessoa, não, eu recebi diretamente de Deus. Então ele assume essa posição. Mas existe também a função de apóstolo. Eu sei que é um pouco complexo, mas qual é a função de apóstolo? A função de apóstolo é de fundador de igreja. A função de apóstolo, essa palavra propriamente dita, significa embaixador, mensageiro. Então o apóstolo Paulo, ele tanto exerce a posição, porque ele foi chamado por Jesus, como ele exerce também a função, porque ele fundou uma igreja, ele estabeleceu o evangelho em muitos locais. Mas é interessante, irmãos, que quando ele vai falar de apóstolo, ele não está se auto-intitulando como muitos apóstolos hoje. Ele vai dizer qual foi o chamado dele. Diz que o chamado dele foi pela vontade de Deus. A vocação dele não foi uma vaidade pessoal.
A vocação dele não foi simplesmente porque eu estou com vontade de ser apóstolo. Não. Qual era a vontade de Paulo, irmãos? A vontade de Paulo era prender cristão. A vontade de Paulo era prender ali até mesmo os apóstolos. Mas pela vontade de Deus, ele se tornou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá uma primeira lição, irmãos. Porque chamado, vocação, ela não é algo que você escolhe, é algo que Deus dá para você. Eu já tive momentos que eu queria deixar de pregar. Eu disse assim, eu vou deixar de pregar, para quê? Passo tempo gastando, estudando, às vezes o irmão faz dormir, ou talvez até não adianta de nada, mas Deus não permite, Deus não permitiu isso, eu não tenho tentado mais isso não. Jeremias, ele percebeu isso, ele disse, Senhor, eu queria parar de pregar a tua palavra, mas quando eu disse isso, queimou no meu coração, e eu não posso mais. Eu não posso mais lutar contra o chamado, não posso mais lutar contra a vocação. E nós, irmãos, todos nós temos vocação diante de Deus. Talvez você não tenha vocação para ser um pregador, talvez você não tenha vocação para ser um cantor, mas você tem uma vocação para fazer parte da igreja, e assim como os membros, ele tem funções dentro do corpo, você também tem função. Você precisa às vezes descobrir, entender o que é que Deus quer para a sua vida. Mas de chamado, de vocação, não dá para fugir. Então, meus amados irmãos, ele faz isso. Ele diz que ele foi chamado pela vontade de Deus, e ele se detém a escrever aquela carta, a ser menosprezado. Irmãos, não existe, principalmente nos dias de hoje, um sentimento pior para alguém de ser menosprezado. É complicado isso, você ser menosprezado. E Paulo, ele foi que fundou aquela igreja, gastou 18 meses trabalhando naquela igreja. Ele nem queria, para você ter uma ideia, nem queria receber nada daquela igreja. Não, oferta diz, eu não quero receber dessa igreja para vocês não falar mal de mim depois. Até isso ele não queria. Mas ele trabalha. Aí quando ele passa 3 anos fora, o pessoal está falando mal dele. Ou talvez um de nós, eu vou mandar esses camaradas, né, lá para a caixa prego. Mas ele ainda assim, ele gasta tinta com a sua epístola, ele gasta tempo, ele gasta ali sua cabeça para escrever aquela carta. Por quê? Porque ele foi chamado pela vontade de Deus. E você só faz a obra de Deus se você ter isso como princípio. Se você faz para ser aplaudido pelos homens, se você faz porque quer reconhecimento do homem, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Mas se você faz chamado pela vontade de Deus, pode começar a trabalhar, porque mesmo quando estiver difícil, o Senhor vai sustentar esse chamado na sua vida. E era por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele se detém em escrever aquela epístola, porque não era por causa do reconhecimento daquela igreja, foi porque ele foi chamado pela vontade de Deus. Ser chamado pela vontade de Deus, irmãos, implica em nós obedecermos a Deus e não aos homens. Isso aqui eu tenho que explicar isso, porque senão pode trazer confusão na cabeça. Porque o pessoal diz assim, né? O pastor pediu assim, irmão, tem como você... Olha, falar aqui com os obreiros, né? Que tem as cascas mais grossas, né? Seu irmão, tem como você acompanhar ali o missionário lá na congregação? Aí, rapaz, se Deus me mandar eu vou. Eu não obedeço ao Deus, não. Não é assim, não. Obedecer a Deus e não aos homens, o que é que significa? É que independente se o pastor vai me colocar num cargo maior, independente se o pastor vai contar para todo mundo que eu fiz, independente
dinheiro ou a gente quer o reconhecimento. A gente quer uma das coisas. Mas quando a gente obedece a Deus, a gente obedece por gratidão, porque nós somos servos do Senhor. E aqui, irmãos, ele fala justamente quem ele é, para mostrar a sua identidade. Porque em meio àqueles conflitos, em meio àquelas disputas que a gente vai ver que existia, havia disputa, quem era maior? Quem é que prega mais? Aí um dizia, não, era Apolo, mensagem de Apolo era mais top. Aí dizia, não, mas bom mesmo era Pedro, porque Pedro, ele era novo com Jesus, conheceu Jesus lá de perto, comeu pão, comeu peixe com Jesus. Aí Paulo, ele não vai entrar nessa disputa, né? Diz, não, eu prego bonzinho, né? Não, eu prego melhor que os outros, não. Ele vai mostrar a sua identidade. Eu não preciso do reconhecimento de vocês. Eu sou apóstolo chamado pela vontade do Senhor. E agora ele vai falar de um irmão Sóstenes, né? Falei para o Davi, ele disse, Davi, presta atenção, que hoje eu vou falar sobre Sóstenes, né? Sóstenes é amigo dele, filho do pastor mesmo. E provavelmente esse Sóstenes aqui é o que a gente leu em Atos 18. Era um homem que era ali da sinagoga, talvez chefe da sinagoga, que se converteu ao Senhor. E quando os judeus queriam que Paulo fosse julgado, né, fosse ali ao tribunal, julgado por Gaio, aí Gaio disse, não vou me meter nessa decisão de vocês não. Eles pegaram Paulo por sorte, né, meteram a pelo só, para ver se chamava a atenção lá do procurador. E esse homem é colocado aqui, irmão, Sóstenes. A gente disse, mas o que foi que ele fez? Qual foi a parte que ele escreveu, né? E a gente não sabe se ele foi só o Paulo ditava e ele escrevia, ou se ele fez alguma contribuição em alguma parte. Mas o que nós entendemos, irmãos, uma coisa interessante, é como Paulo, ele coloca no mesmo pé de igualdade daquele homem, que a gente não sabe muito bem quem ele era, mas a gente sabe que Paulo disse, esse aqui é meu colaborador. Talvez ele pudesse dizer assim, eu fiz tudo sozinho, essa carta sozinho, mas não, ele bota o nome do Sóstenes. Talvez Sóstenes fosse só como aqueles alunos, né, de escola, que eu já fiz isso já, né? Me arrependo. A turma fazia o grupo lá, fazia o trabalho todinho, aí disse, bota meu nome aí que eu vou segurar o cartaz, né? Eu segurei o cartaz, eu dou a cartolina, aí bota meu nome. Não sabemos se Sóstenes foi esse tipo, mas o que a gente sabe é que Paulo considerava ele como um colaborador, que até mesmo Paulo precisava de gente para ajudar ele. Irmãos, se Paulo precisava de colaborador, se Paulo precisava de obreiro, de pessoas para estar do lado dele, quanto mais o pastor Felipe, hein? Quanto mais ele. E todos nós, a igreja do Senhor, Paulo vai explicar isso no capítulo 12, é um só corpo. Então Paulo, grande apóstolo Paulo, precisava de um colaborador. Agora vamos, irmãos, aqui para os versículos 2 e 3. Ele vai dizer assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Essa palavra igreja aqui, no grego é eclésia. Essa palavra eclésia, como é que ela foi utilizada? Quando os gregos traduziram o Antigo Testamento, dizia assim, o povo de Israel era um povo que estava reunido, congregado, dizia o quê? Que era a eclésia, ou seja, era a igreja do Antigo Testamento. Os gregos, quando utilizavam a eclésia, o que é que significava? Quando tinha algum problema na cidade, eles tinham que resolver alguma questão política, eles se reuniam em algum canto e diziam assim, vamos lá discutir o que é que a gente vai fazer. E aqui o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, os demais escritores do Novo Testamento, ele vai dizer que a eclésia era o povo de Deus, era a igreja de Deus. E é interessante, irmãos, nós entendermos essa expressão aqui, porque hoje em dia se faz muita confusão desse termo. Muitas vezes a gente diz assim, principalmente foi na pandemia, né? Não precisa ir para a igreja, não, que a igreja
Sou eu. Foi assim que muitos falaram? Não se importa, pode passar 10 anos aí de lockdown, que a igreja sou eu, importante eu estar aqui. Mas isso não estava na mente dos escritores do Novo Testamento, não estava na mente do apóstolo Paulo. Hoje em dia, essa palavra igreja, ela tem muitos significados. Igreja a gente pode considerar o templo, né? Então eu vou lá para a igreja, você vai para o templo. Igreja pode significar denominação, a igreja Bela Vista, a igreja Tempo Central, a igreja Missão, né? Todos têm um significado de denominação. A igreja, ela pode ser também chamada de igreja universal, não é universal do reino de Deus não, viu? É a igreja espalhada no mundo todo, a igreja que vai subir, a igreja que é a noiva do Cordeiro, ou seja, é a igreja invisível, que está espalhada nos 4 cantos da terra, de várias épocas do tempo, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas a igreja que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, é o que? Era a comunidade, era a reunião de pessoas. É por isso que muitas vezes o apóstolo Paulo vai dizer: a igreja do Senhor que está na casa de fulano de tal, a igreja do Senhor que está reunido na casa de fulano de cicrano. Por quê? Porque para Paulo a comunidade era a igreja do Senhor. Se um dia a gente passasse por uma reforma que tivesse que destruir essa igreja, fosse se reunir lá na casa lá do... Cadê o irmão Mélis? Você que já falou do irmão Mélis? Viajou, foi? Mas agora a igreja vai se reunir lá na casa da irmã Ironilde. Não é porque a gente vai para lá que a gente deixou de ser igreja. É a mesma igreja, só mudou de prédio, né? Mudou de local. Então Paulo, quando fala de igreja, ele está falando disso, dessa reunião de pessoas que faz a igreja. E é interessante, irmãos, que ele diz a igreja de Deus. Sabe por quê? Por que Paulo coloca esse detalhe? Porque a igreja que ele fundou não era a igreja dele, não era a igreja de Paulo, não era a igreja de Apolo, não era a igreja de Pedro, era a igreja de Deus. E ele fala isso de maneira importante também, por quê? Porque tinham muitas pessoas dentro daquela igreja que queriam mandar na igreja. Naquele tempo, irmão, não tinha um templozinho bonitinho como esse, não. Os crentes se reuniam nas casas, e as casas geralmente eram casas de pessoas ricas, né? Casas de pessoas que tinham ali uma casa grande para abrigar o povo. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 11 que esse pessoal às vezes fazia discriminação. Aí Paulo diz: ó, a igreja é de Deus, ela está reunida aí na sua casa, mas é a igreja de Deus. Eu já vi muitos problemas. É por isso que às vezes nós do nosso ministério, às vezes nós não costumamos muito trabalhar, porque senão esse prédio aqui é nosso, é meu, mas a igreja pode vir para cá fazer os trabalhos aqui. Aí muitas vezes o dono, né, do prédio, ele dá um palpite: ó, eu não gosto de ouvir o irmão ali pregando, não, bote outro. Ou você cede o prédio, né, e deixa a igreja ser igreja, ou você não cede. Mas por quê? Porque a igreja, ela pertence a Deus. Irmãos, a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, porque muitas das vezes nós podemos estar sujeitos a vender a igreja para determinadas pessoas. E aqui é que está o cuidado. Vender a igreja para determinadas correntes políticas. O crente, ele pode se envolver em política, pastor? Pode sim, deve, não só pode como deve, mas ele tem que aplicar os princípios da Bíblia para a igreja. Eu não vou chamar um ímpio, camarada que não tem princípio cristão nenhum, pessoa que não está nem aí para a igreja. Aí diz: não, a gente vai voltar aqui esse camarada, porque ele disse que vai dar 2 sacas de cimento para a igreja. Pode
ficar com o cimento dele para ele mesmo. Porque a igreja quem manda é Deus. Quando eu digo que a igreja quem manda é Deus, os princípios cristãos, eles têm que prevalecer na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um bocado aí, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora, vai ter um bocado de deputado, um bocado de político, vai dizer assim: olha, eu sou amigo da igreja. Vai olhar quais são os princípios dele. Defende aborto, defende ensino de homossexualismo para criança, defende um bocado de coisa que não presta. A gente diz: não, vem para cá. A igreja é de Deus, os princípios é de Deus, é dele que deve prevalecer. E agora, irmãos, uma outra característica importante sobre a igreja de Deus é o quê? É que aquela igreja ali era cheia de problema, era cheia de defeito. Aí alguém poderia dizer: não, aquela igreja ali não é de Deus, não, aquela igreja ali é dos homens, né? Tem muito defeito, tem gente lá se prostituindo, tem gente levando para o tribunal, tem gente cheia de divisão, aquela igreja ali não é de Deus, não. Mas para vocês são a igreja de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas críticas. Eu conheço, irmãos, até pastores, que eles são tão ácidos em falar mal da igreja, ele já está tão aborrecido com a igreja, está tão decepcionado com a igreja, que ele não entende que aquela ali é a igreja de Deus. Que enquanto estivermos nessa vida, ela vai ter defeitos, mas ainda é a igreja de Deus. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que a gente tem que se esforçar e lutar pela vida da igreja, e não desistir da igreja, porque ela é de Deus. E aqui, irmãos, ele vai falar: santificados em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ele vai dizer que nós somos santificados em Cristo Jesus. A igreja de Corinto era santificada em Cristo Jesus. O que é que significa esse termo? Esse termo aqui, irmãos, está dizendo que a nossa santificação. O que é santificação? Quando os israelitas, eles foram ali preparar o tabernáculo, o templo, tinham determinadas coisas que eles santificavam. O que era? Separavam. Isso aqui pertence a Deus. Fazia ali o óleo da unção, mas isso aqui só pode ser usado no templo, no tabernáculo. Fazia ali o altar, isso aqui é santificado, separado para Deus. Aí quando Paulo vai aplicar isso no Novo Testamento, ele não vai falar de coisas, ele não vai falar de símbolos ou de matérias, ele vai falar de pessoas. Não fala de objetos, ele fala de pessoas. E você é um santificado em Cristo Jesus, ou seja, você foi separado por Cristo Jesus. Ele está falando do nosso processo de conversão, do nosso processo de fazer parte do povo de Deus. Quando ele diz que você é santificado em Cristo Jesus, ele está dizendo que você agora foi separado para uso exclusivo de Deus. Mas aqui, irmãos, essa palavra ela não para por aí, porque ele diz que nós somos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Entenda bem, existe dois significados de nós sermos santos. Pastor, eu sou santo? Porque você foi separado por Cristo Jesus. No dia que você aceitou a Cristo Jesus, no dia que você se converteu, Jesus disse assim: isso aqui é meu. É que o diabo não toca. Agora ele diz que nós fomos chamados para ser santos, porque ele te separou, mas você precisa agir em santidade. E aqui que muitas vezes a gente não entende, porque você já é santo, mas ele te chama para ser santo. Ou seja, você já foi separado para viver uma nova vida, mas você precisa viver essa nova vida. Deixa eu explicar isso de uma maneira bem simples.
Eu acho que eu até dei esse exemplo aqui. Lá no meu pai tinha um cachorro, tá interessante. Andava ali a hora de 6 horas da noite. O pai abria lá a jaulazinha dele, a casinha dele, ele ganhava o mundo, né? Era livre, saía por tudo quanto era canto, passava de um quintal para outro, passava lá num lugar para outro. Mas quando dava 6 horas da manhã, ele era certinho. Ele ia voltar para a casinha dele, faltava só fechar o portão, né? Só isso faltava. Mas ele ia se escravizar novamente, ele ia ficar preso novamente. Ele poderia muito bem viver a vida livre, poderia muito bem ficar solto, mas ele escolhe voltar para sua casinha, voltar para sua prisãozinha. Enquanto Cristo ele nos salvou, quando Cristo ele mudou a nossa vida, ele nos mudou para a liberdade. Você é livre para viver o Evangelho. Você é livre porque você não é mais escravo do pecado. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente volta. A gente deixa de ser santo, a gente esquece a nossa identidade. É por isso que Paulo diz: vocês foram santificados em Cristo Jesus, mas vocês foram chamados para ser santos. Porque vocês precisam viver essa nova identidade. A sua nova identidade agora é de santo, de separado. Você não pode mais viver aquela sua antiga vida. É isso que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo. E ele diz assim, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Quando ele fala essa característica, ele não está dizendo aqui que ele está escrevendo para Corinto e para todas as igrejas, não. Ele diz assim, que vocês são santos, vocês estão chamados, vocês foram santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santo, assim como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é interessante isso, irmãos? Porque a igreja de Corinto, ela estava no meio de um lugar depravado, estava no meio de um lugar que o pessoal cometia lá todo tipo de prostituição, idolatria. Aí é muito fácil a gente se identificar com esse povo. Vamos colocar aqui, nós somos cearenses, né? Nós temos um linguajar, uma gíria própria, nós temos costume próprio, nós temos hábitos alimentares próprios. Tudo isso aí é da nossa cultura, né? Nós gostamos de comer o arrozinho com feijão, nós gostamos de falar o quê? Macho, né? Ei, macho, né? Isso é da nossa cultura. Agora imagine você que de repente assim, não, agora você tem uma cultura diferente, você não come mais arroz com feijão, sua comida é diferente, você não fala mais macho, você muda a sua cultura. Eu não estou dizendo aqui que você é pecado isso daí, não, viu? Pelo contrário, nós estamos no meio dessa cultura. Agora o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão no meio de uma cultura que dentro dessa cultura ela é pecaminosa, tem muita coisa de errado aí no meio deles, mas vocês foram chamados santos igual as outras igrejas que estão espalhadas no mundo inteiro. Então você não se identifica com o pecado da sua cultura, com o pecado da sua cidade, você se identifica com as igrejas que estão espalhadas no mundo inteiro, que foram chamadas para ser santas. Os irmãos entenderam, irmãos? Você se identifica com a cultura do Ceará em algumas coisas. Os coríntios falavam grego, os coríntios tinham costumes daquela cultura, se vestiam muitas vezes como pessoas daquela cultura, mas só que tinha coisas que eram totalmente diferentes. Vamos aplicar isso aqui, né? Para a gente ficar muito lá. Irmãos, tem uma coisa que brasileiros gostam de fazer, é um tal do jeitinho brasileiro, né?
Dá um jeito. Camarada, você pediu uma coisa emprestada para o camarada, o camarada nem lembra mais se você pediu emprestado. Aí ele disse, não, deixa aí, né? Ele esquecer, fica aqui comigo aqui. Aí você se apropriou de uma coisa que não é sua. Isso é da cultura da gente. Isso faz parte da nossa cultura. Aí está lá, comprou lá 100 reais de pão lá no irmão João. Aí olha assim para ele, não precisa pagar não, o senhor só vive sorrindo. O senhor só vive sorrindo, tem uma Hilux aí. Precisa não. Irmãos, eu estou falando isso, mas a mentalidade de muitas pessoas são assim. Mas nós somos diferentes. Nós somos chamados, somos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, igual a todo lugar que invoca o nome do nosso Senhor. Você não se identifica com o pecado da nossa cultura, você se identifica com a santidade da igreja, com a santidade dos filhos de Deus. Mesmo que nessa cultura esteja todo mundo dizendo, é assim, é desse jeito mesmo, você diz, não, eu faço parte do povo de Deus. E para encerrar, estou acabando. A dormir não. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo resume, irmãos, a epístola dele com essas duas palavras: graça e paz. Por quê, irmãos? Porque a graça, se aquele povo tivesse graça de Deus, o que é a graça de Deus? É um favor imerecido, é a benevolência de Deus, o ato de Deus ser bom para nós, sem nós merecermos. Se eles tivessem graça, eles não iam fazer facção de dizer, não, é melhor Pedro, é melhor Apolo, é melhor Paulo. Não, eles dizem, tudo vem de Deus. Se eles tivessem graça, na hora em que eles fossem ali ver um irmão possuindo, tendo relações com a mulher do seu pai, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios 5, você diz assim, não posso abusar da graça de Deus, eu não posso abusar daquele que me amou, se entregou por nós, então nós precisamos manter a pureza da igreja. Se aquela igreja tivesse graça, irmãos, ela ia entender que as divisões que surgiam no meio delas não deveriam existir, porque eles foram amados por Deus. E justamente ele vai falar sobre a paz, porque a paz é a aplicação da graça no dia a dia. Deixa eu explicar isso melhor. Quando você entende a graça de Deus, o que é a graça de Deus? Eu não merecia. Não tem motivo de Deus olhar para mim e dizer, eu vou levar a Maria Helena, porque ela é tão legal. Não. Eu vou levar o Felipe, porque ele é tão legal, eu quero ver ele aqui cantando aqui junto com os anjos. Não. Tem nada de bom em mim, tem nada de bom em você. É simplesmente porque ele olhou para nós e simplesmente se compadeceu de nós e escolheu nos amar. Aí quando você entende isso, a graça de Deus, você vai aplicar a paz. Está lá o irmão Emiliano me ferindo, me machucando, falando mal de mim. Aí eu disse assim, ele é tão pecador quanto eu, talvez seja até mais do que eu, mas assim como Deus olha para mim e escolhe me amar, mesmo sendo pecador, eu vou manter a paz com ele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz isso: graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós entendemos a graça. A graça de Deus, irmãos, entenda uma coisa: quando Deus ele te dá uma bênção, você diz assim, nem merecia receber esse emprego, nem merecia receber esse dinheiro, nem merecia receber isso. Isso aí é um pouquinho da graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela é de maneira profunda, de maneira perfeita, em quem? Em Cristo Jesus. Foi o fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, é
nós entendemos de fato o que é a graça e de fato o que é a paz que nós precisamos. Para encerrar, irmãos, as duas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos viver uma vida de santidade ao Senhor Jesus. Nós somos um povo diferente. Nós não somos um povo que nós estamos no meio da cultura pecaminosa. Nós estamos no meio da cultura idólatra. Mas nós somos diferentes. Nós somos um povo santificado em Cristo Jesus. Precisamos viver essa nossa identidade. Precisamos viver essa nova identidade, nova vida que Cristo nos dá. Em segundo lugar, nós somos carentes da graça e da paz de Deus para nossas igrejas. Essa igreja, ela é carente da graça de Deus. É por isso que muitas vezes a gente prega, mas o pastor só prega no domingo só sobre que Jesus morreu por nós. Isso é tão importante, irmão, a gente entender, tão importante a gente aplicar. Era o centro da mensagem do apóstolo Paulo. A gente vai ver aqui adiante no texto de Coríntios, que esse era o centro da mensagem. Porque quando você entende a cruz de Cristo, você entende o quão carente você é. Quando você entende que precisa dessa paz para aplicar no seu dia a dia, você vai buscar em Cristo Jesus paz para a sua vida, para a sua família e para a comunhão entre os irmãos. Aqui não pode ser uma igreja que tenha divisões. A graça do Senhor, ela é maior do que qualquer divisão que possa existir no nosso meio. A graça do Senhor faz lá o corintiano ficar perto do palmeirense. A graça do Senhor faz o eleitor do Felipe Uchoa ficar do lado do eleitor de Dedé, né? A graça de Deus é que faz você olhar para ele e ainda assim você amar. Porque se for só assim, não, se for só o meu grupo, se for só minha classe social, se for só minha classe política, aí eu não quero não. Mas é porque a graça de Deus está no nosso meio, a graça de Deus está na nossa vida, que nós podemos ter paz com todos. Amém? Que Deus abençoe.